Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o WordPad. Como eu expliquei por alto na aula anterior que o WordPad é um editor de texto, ele é um editor de texto padrão do Windows. Ele pode servir, digamos, como um quebra-galho, tá? Para quem não tiver o pacote Office instalado, ok? Então vamos ver como é que funciona, como abrir. Vamos lá no menu iniciar, todos os programas, acessórios. Então vocês vão clicar em WordPad. Essa é a interface gráfica do WordPad, tá? Começando pela barra de título onde contém o nome do documento, como não foi salvo ainda, fica documento, traço o nome do programa, que é WordPad. Ao lado esquerdo nós temos aqui a barra de inicialização rápida, tá? De atalhos rápidos. E aqui é o íconezinho do WordPad. Abaixo nós temos guias e dentro de cada guia há os seus grupos, como por exemplo, guia Home, grupo área de transferência, guia Home, grupo fonte, grupo parágrafo, grupo inserir e grupo editando. Esse conhecimento de guias e grupos é muito importante vocês já saberem para ajudar vocês nas aulas do pacote Office, que mantém o mesmo padrão de guias e grupos. A Microsoft, a partir do Windows Vista, ele já foi deixando essa interface gráfica um pouco mais parecida, deixando mais óbvio qual a intenção deles, que é padronizar e deixar mais intuitivo, tá? Sempre nessa ideia de guias e grupos. Essa primeira guia nós podemos chamá-la de... O nome dela verdadeiro é guia WordPad, só que nós podemos chamar de guia arquivo, ou guia início, ou menu arquivo, tá? Mas vamos aqui na aula chamar de guia WordPad. Nós temos as opções novo para criar um novo arquivo, abrir um arquivo já existente, salvar e salvar como. Bom, a diferença entre salvar e salvar como é que salvar, se você pegar um arquivo que já existe, você só está fazendo uma alteração, ele vai salvar no mesmo local, com o mesmo nome e com o mesmo formato. Por exemplo, se tiver .txt, .rtf, ele vai continuar com a mesma extensão. Se você clicar em salvar como, vocês podem modificar de lugar, modificar o diretório onde ele está salvo e modificar também o nome do arquivo e a sua extensão, tá? Pode colocar para .txt, .rtf, .doc, .docx, isso aí tudo é disponível se você clicar em salvar como. Imprimir, configuração de página, que é para você configurar sua página, qual é a folha que você vai usar, se é a 4, a 3. Enviar arquivo por e-mail, que é uma integração com Outlook. Sobre o WordPad, que são as informações do programa WordPad, e vai sair do programa, tá? A guia Home e a guia Exibir nós vamos usar aí no decorrer dessa explicação. Eu vou copiar e colar um texto aqui, que na verdade ele não tem nenhum significado, é apenas um gerador de texto, para a gente formatar, tá? Para usar como exemplo nessa aula. Bom, aqui, como que eu fiz para selecionar tudo de uma vez sem eu ter que dar um clique e arrastar lá para baixo? Eu apertei Ctrl A. Ctrl A selecionou tudo, dei um Ctrl C para copiar e dei um Ctrl V aqui, certo? Bom, pessoal, para formatar o seu texto com fonte, cor, se você quer colocar o estilo dele negrito, itálico ou sublinhado, tudo isso primeiro vocês têm que selecionar o que vocês querem formatar. Por exemplo, eu vou pegar essa primeira linha aqui e colocar ela como título, tá? Então eu vou chegar aqui nesse ponto final, apertar um Enter. Aqui, ó, dando apenas um clique, eu vou clicar em centralizar dentro do grupo parágrafo. Agora meu título está centralizado. Vou selecionar, vou colocar uma fonte maior, vou colocar um tamanho de fonte maior para o meu título, 18, tá? Posso modificar qual é a fonte, ou seja, a tipografia, como
o estilo dessa escrita, tá? Quando falar fonte é sempre tipografia. Percebam que só de passar o mouse em cima, ele vai mostrando as opções existentes, certo? E se vocês quiserem colocar qualquer outra fonte, fiquem à vontade, tá? Dê uma explorada aí. Vou procurar a fonte Verdana aqui e aplicar a ela. Vou diminuir para 14 para ficar dentro da primeira linha. Perceba o seguinte, onde tem essa ampulheta iniciando e terminando é onde começa e termina o meu parágrafo, ok? Para que eu formate todo o restante do texto, então eu vou selecionar o texto, caso seja uma formatação padrão para todo o texto. Então eu posso aqui, por exemplo, colocar Century Gothic e deixar alinhado à direita ou à esquerda, centro e até mesmo justificado. Ok? Então, repetindo, esquerda, centro, direita e justificado, certo? Caso vocês queiram modificar o espaçamento entre a linha, então vocês podem selecionar o texto, clique em espaçamento, então aqui vocês podem configurar se quer 1.0, 1.15, 1.5 ou 2, ok? Bom, eu quero que seja em negrito, por exemplo, então ao clicar ele fica em negrito, clicando novamente ele tira essa opção de negrito. Vou trocar a cor dessa fonte que está selecionada, por exemplo, colocar um azul claro, ok? Pessoal, como padrão, sempre usem a cor preta, sempre usem a cor preta, ok? Usem outro tipo de cor caso seja específico mesmo, caso precise. Geralmente para destacar algo nós podemos usar sublinhado ou negrito, tá? Sublinhado, negrito ou até mesmo itálico. Geralmente nós usamos isso para destacar. Marca texto também. Ok? Vocês podem também inserir uma imagem no WordPad, no seu documento. Ok? Dando um clique dentro da guia Home, grupo Inserir, Imagem. Dá um clique em Imagem, Inserir Imagem. Clicar aqui, clicar em abrir. Percebam que aparece aqui do lado esquerdo aquela hierarquia que nós temos falado bastante. Vou dar um clique aqui porque já entrou em imagens, como padrão ele já entra dentro da biblioteca imagens. Vou clicar em paisagem e clicar em abrir. Ok? Bom, nós podemos dar um zoom na página aqui do lado direito, tanto por aqui, ou pelos próprios botões, ou até mesmo na guia Exibir, dentro do grupo Zoom, ampliar ou reduzir, ok? Caso vocês queiram que apareçam a régua, ele já vai ficar marcado como padrão a régua, porém, se vocês quiserem desmarcar ou até mesmo marcar, só dá um clique aqui nessa caixa. Certo? A mesma coisa para a barra de status, que é essa última barra aqui. E como eu expliquei, pessoal, eu vou estar sempre dando referências. Então vocês, ao olhar aqui, vocês já perceberam que, bom, tem outras opções aqui dentro do grupo Inserir, né? O desenho do Paint, inserir uma data e hora, como se fosse um parágrafo, inserir um outro objeto. Dentro do grupo Editando temos localizar, para localizar uma palavra, por exemplo, erat, que é uma palavra que está aqui no texto, certo? Então ele vai localizando. Então, como eu falei, explorem,
tá? Explorem bastante. O que eu faço aqui é dar uma referência para que abra os olhos de vocês, certo? Para salvar esse documento de texto, nós vamos lá na guia do WordPad, salvar. Se você clicar em salvar pela primeira vez, ele automaticamente, na verdade, ele vai estar salvando como, tá? Aí a partir da segunda vez que vocês clicarem em salvar, ele só vai salvar as alterações. Vamos lá na área de trabalho. Vou dar um clique para criar uma nova pasta. Botão direito, novo, pasta. Escrever aqui texto. Vou dar um enter. Texto da aula de WordPad. Percebam que aqui vocês podem trocar nome do seu arquivo e até mesmo o tipo do arquivo, ou seja, o formato, tá ok? Clicando em salvar, ele já vai salvar dentro da pasta. Vamos dar uma olhada lá. Tá aqui salvo dentro da pasta como RTF, que é Rich Text Format. E então tá salvo aí. Se vocês alterarem aqui alguma coisa, vou colocar tempos aqui novamente, clicar aqui na guia WordPad e mandar salvar, o que acontece? Ele salvou as alterações. Se eu quisesse salvar em outro local com outro nome, botão WordPad, salvar como. Eu poderia já clicar aqui em salvar como, ou então posso vir aqui específico, como um documento RTF. E aí se eu quiser colocar aqui 2, por exemplo, mandar salvar, agora salvou outro arquivo, tá? Se eu quiser salvar em outro local também é possível, por exemplo, dentro de meus documentos, certo? Vamos dar uma olhada lá, documentos, tá aqui. Bom, pessoal, então é isso. Explorem bastante, tá? Os programas que estão sendo falados aqui nas aulas. E até a próxima aula.